Seguimos, então, agora com a programação, com a palestra Projeto Moradia e Envelhecimento, com a participação da profissional T-Shaped e ativista da longevidade, Norma Rangel, a quem convidamos a subir ao palco. Bem-vinda, Norma. Muito boa tarde a todas, a todos e a todes. É uma alegria e um prazer estar aqui com vocês para falar sobre moradia 60+, mas também um desafio, né? Falar após esses três grandes profissionais que falam tão bem, mas que são, acima de tudo, grandes ativistas, né, das questões de moradia. A mim coube falar, na verdade, sobre a moradia, né, a ótica da moradia e do envelhecimento 60+. E todas as vezes que eu quero falar sobre moradia, me vem à cabeça a seguinte pergunta, né? Como é que nós queremos, podemos ou precisaremos morar para atender às necessidades do envelhecimento, mas, acima de tudo, dentro das condições socioeconômicas que temos, né? Os três palestrantes que falaram antes, né? Os nossos queridos duas, em especial, muito amigas e muito queridas, a Inês e a querida Maria Luísa, falam muito claramente sobre as necessidades nossas, num país em que se envelhece de uma maneira tão heterogênea e com tanta desigualdade. E, antes de entrar nessa questão, eu queria dizer para vocês como é que eu me transformei numa ativista da longevidade. Num determinado momento da minha vida, prestes a fazer 60 anos de idade, e eu vou fazer 69 na semana que vem, eu achei que eu podia envelhecer. Envelhecer, para mim, era envelhecer aos moldes do que eu via minha avó envelhecer, né? A gente se retira e a família cuida. Eu fui provedora e acreditei que estava tudo certo, estava na hora, né? Bom, para minha surpresa, a família disse assim para mim: imagina, você está nova demais para ser velha, não precisa de ninguém que cuide de você. Em contrapartida, a sociedade dizia para mim: olha, nós não temos mais emprego para você, afinal de contas, você está fazendo 60 anos de idade, se transformando numa pessoa idosa. Nós também queremos saber com quem você vai andar, como é que você vai se vestir, o que você vai comer, enfim, qual será o seu comportamento para que ele seja de acordo com uma pessoa idosa. E eu, que estava com 59 anos de idade, né, me vi num limbo e me perguntei, bom, mas e agora? Como é que a gente faz para viver e ser uma pessoa idosa de repente, né? Porque é assim que acontece, pelo menos foi assim que aconteceu comigo. A gente não se prepara para o envelhecer, pelo menos não de forma tão repentina. E aí, nessa busca, né, do que fazer e procurando profissionais, pessoas, serviços, produtos que nos ajudassem a envelhecer melhor, eu criei um projeto baseado nessa inspiração chamado Novo Demais para Ser Velho. E, em face das muitas demandas do envelhecimento, eu optei pela moradia e pela participação social como ativismo, por conta de realmente você precisar de se dedicar, porque tem tanta coisa, né? E eu, que era, na verdade, uma profissional, né, que começou a sua vida na arquitetura, no merchandising visual, e que caminhou para a área de marketing de venda, se viu mesmo transformada a partir do momento em que descobriu que eu não estava sozinha, porque eu descobri a revolução da longevidade, e que tínhamos muito para fazer por nós mesmos. Eu brinco e digo que nós somos a geração farol nas costas. A gente não sabe qual é o caminho que nós estamos abrindo, mas, com certeza, vamos deixar iluminado para aqueles que
nos seguirem, né? Então, vocês, jovens, e aqui tem muitos alunos de gerontologia, eu já estou agradecendo pelo cuidado que terão conosco, né? Talvez a gente não possa ou não veja aquilo pelo qual estamos lutando tanto, mas, com certeza, vamos deixar um caminho, né? Vamos construir algo para que vocês envelheçam, vocês, os mais jovens, envelheçam melhor. Eu queria, antes de falar sobre a questão da moradia e me apresentar um pouquinho melhor como ativista, quando eu fiz esse caminho de buscar produtos, serviços, pessoas, né, eu encontrei vários movimentos. O primeiro dele foi o Lab 60+. Né? E eu digo isso porque o Sérgio pode dizer que eu sou cria do Lab 60+. E, nessa busca, eu fiz mesmo muitos cursos, me aproximei de muitos lugares e me tornei conselheira no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Hoje, reeleita num segundo mandato, e faço muita questão de falar sobre o Conselho, porque a questão da participação social tem muito a ver com tudo que nós precisamos e, principalmente, com a moradia. Hoje, o Conselho vai se tornar deliberativo, já é deliberativo e consultivo, então, se engajem, participem e estejam juntos. Né? E eu estou falando do Conselho porque nós temos leis que nos protegem, a gente não precisa inventar a roda. É como disse a Inês, nós já temos muitas coisas e elas não são feitas ou implementadas. O artigo 22 do Conselho é como disse a Inês, e muito bem dito, né? Que é educação para o envelhecimento. Não precisa fazer nada demais, você pode pegar, eu até brinco, gente, cria um dia da avó aqui, então traz uma avó para falar com as crianças, os jovens, os adolescentes, e dizer para eles que a gente envelhece a partir do momento que nasce, né? Começa a envelhecer. Então, nós temos a Constituição, voltando a falar de moradia, nós temos a Constituição de 1988, que, né, nos dá o direito, na verdade, à moradia, e no artigo 229, que é um artigo que eu gosto sempre de lembrar, que diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Gente, é lei, viu? E tem uma série dentro do Estatuto, uma série de penalidades, e que vão, inclusive, de 2 meses a 12 anos de prisão. Ainda sobre moradia, o Estatuto do Idoso, no capítulo 9, artigo 36, da habitação, a pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição privada. E a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, que é de 2015, que ainda não foi assinada no Brasil, no seu artigo 24, diz: direito à moradia. A pessoa idosa tem direito à moradia digna e adequada e a viver em ambientes seguros, saudáveis, acessíveis e adaptáveis às suas necessidades. Só relembrando, a gente acaba mesmo repetindo o que disse, né, os nossos colegas anteriores, e muito bem colocado, mas é importante que isso fique muito claro para todos nós. Né? Nós, hoje, somos quase 32 milhões de pessoas idosas no país, segundo o censo. Né? 1,3 trilhão de renda por ano. Ou seja, apesar de estarmos num país onde 80% da população é de baixa renda e de baixa escolaridade, nós temos uma renda anual muito significativa. E aí eu me pergunto assim, por que num país onde a pessoa idosa tem uma força econômica tão grande, a gente ainda não é ouvido, ainda não é respeitado, ainda não é até valorizado? E mais, né?
o envelhecimento, gente, é feminino, né? É feminino, e no país nós temos 51% de mulheres, né? E na cidade de São Paulo, 59%. É um número muito grande para que a gente não preste atenção nele e não se empodere. Eu sempre me pergunto, mas se a gente é mais da metade da população, por que nós não estamos no poder? Nós, mulheres, que me perdoem, os homens presentes, né? Mas por que não? 25% do consumo, como eu falei, 20% da população é uma população que tem uma renda econômica maior e uma escolaridade maior, mas 80% da nossa população não está nesta realidade. E aí eu me pergunto, eu fiquei pensando, olha, não vou falar tanto de moradia, porque, com certeza, os colegas vão explanar isso com muita clareza, né? Então, o que querem os 60 a mais no morar? Envelhecer de forma ativa, participativa, produtiva e segura. Se possível, mantendo autonomia e independência. E independente do seu estilo de morar, porque a gente não quer só casa, comida e roupa lavada, quer more numa LPI, quer que seja familiar, assistida ou mesmo coletiva. Quando a gente fez o projeto Moradia e Longevidade, eu vou falar de uma forma muito breve, a ideia era um co-house brasileiro, uma habitação urbana, porque não queremos, na sua maioria, morar fora daqui, retrofitados ou construídos, com espaços de morar em área compartilhada, e a diferença é que nós queremos falar sobre trabalho, né? É muito importante, incentivo, condição e espaços para trabalho remunerado ou voluntário, espaços geradores de renda para manter este condomínio, seja ele de que forma for, uma rede de apoio e, principalmente, um custo compatível com a renda da pessoa idosa. O que nós queremos, nós, os 60 a mais, eu falo por mim e pelos meus pares, né? Nós queremos a liberdade de ir e vir nas nossas moradias e, principalmente, de receber visitas. E tem lugares que não permitem isso. E por isso esse trabalho tão importante que está sendo feito pela Trevo, né? Para esclarecer e aclarar o que a gente precisa e os caminhos que podemos trilhar. Está situado em um lugar conhecido, o famoso Aging Place, ter mobilidade, facilidade de acesso, acessibilidade, segurança física, emocional e espiritual, possibilidade de trabalho, educação, para capacitação, atualização e inserção na vida moderna e lazer. Na pandemia, eu vou ser muito breve, gente, na pandemia eu mudei um pouco o meu foco, porque a gente criou um movimento chamado Corrente Sênior do Bem, que eram ligações diárias só para garantir se as pessoas estavam bem fisicamente. Você fazia e recebia uma ligação. E o que aconteceu com isso é que muitas amizades foram feitas e outras solidificadas. Então, eu hoje acredito que, antes de qualquer tipo de moradia que a gente vai escolher, é importante criar uma rede, que eu chamo de rede de acolhimento e confiança, que vai, inclusive, nos ajudar a escolher e a morar, seja de que jeito for, da forma mais adequada e dentro das nossas possibilidades, né, econômicas. A moradia é mesmo uma necessidade para todo ser humano, mas a rede de apoio é muito importante. Tem uma amiga chamada Flávia Pope, que criou a primeira moradia para pessoas com deficiência, e ela diz: juntos podemos morar sozinhos. Eu penso que juntos podemos morar e envelhecer de forma ativa e digna. Já existem, como todos falaram, vários empreendimentos, né, porém de alto custo, e nós precisamos lutar por empreendimentos que contemplem a maioria das pessoas e a maioria de cada um de nós. Para isso, eu peço mesmo, aí, como cidadã, conselheira e ativista, se engajem nas políticas públicas, e não é política partidária, gente, é política pública. Mais do que se engajar,
cobrem, que só desta maneira é que poderemos e conseguiremos, através de políticas públicas e de parcerias público-privadas, resolver o problema de moradia e contemplar a todas as pessoas de todas as classes socioeconômicas um envelhecimento digno, ativo e, principalmente, saudável em todos os aspectos. Aqui estão os meus contatos. Eu quero agradecer a Trevo pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar junto desses colegas tão importantes. Eu estou me sentindo mesmo assim privilegiada e muito agradecida, mas quero, acima de tudo, agradecer a cada um de vocês que aqui estão, porque cada um de vocês que aqui está, com certeza, é um ativista fazendo a sua parte para que cada um de nós, para cada pessoa idosa e para cada pessoa, independente da idade, possa envelhecer de uma forma ativa e digna. Muito obrigada a todos vocês, é um prazer mesmo.